Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridos amigos sintonizados na Web Rádio Estação da Luz. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos juntos no programa Herculano e Homem no Mundo. Com muita gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a esse querido amigo Tavares que nos proporciona esta bendita oportunidade. Hoje, nesta quinzena aqui, Wagner e eu estamos aqui trazendo um pouco sobre Herculano Pires e o Espiritismo. Querido amigo Wagner, seja muito bem-vindo. Que alegria estarmos mais uma vez juntos. Boa noite, Alberto. Boa noite ao Tavares, que está nos bastidores e não nos abandona. O Tavares é igual o Gila-Guarda, não abandona nunca. Com certeza. Muito boa noite a todos que nos acompanham aí também. A alegria e honra de sempre. E quem sabe conseguir fazer alguma coisa enquanto o pessoal aguarda a nova participação da professora. A gente tenta fazer alguma coisa enquanto ela não retorna, né, Alberto? Mas a gente vai com fé, com segurança e com muita vontade. Com certeza. E o Sandro já está com a gente. Querido. Itapeva presente. Que delícia, né? É muito bom a gente estar nesta sintonia. Olha, Wagner, apesar de tudo, né, a gente realmente sente falta muito da querida professora Heloísa, o querido Herculaninho, né? Mas também é um momento interessante para nós, né? Porque aí nós nos debruçamos mais nas obras e participamos aí aos queridos amigos de tudo que o professor José Herculano Pires conseguiu realizar em favor do movimento espírita, né? E graças a Deus, essa sua participação hoje, eu diria assim, viu? Que nós já estamos com este programa há mais de, acredito eu, que 5 anos. É de 4 para 5 anos, né? 4 para 5 anos. E acho que a gente precisaria de mais uns 5, 10 anos e acho que a gente não conseguiria ver tudo que o professor deixou para nós, né? Tão importante que é, né? Olha lá, Herculano deixa a Heloísa um pouco conosco. Com certeza, né? Ela está firme e forte. Ela, como diz ela, não tem pressa, né? Muito bom. Bom, queridos amigos, eu vou então aqui dar início. Então, antes dos recadinhos, até de trazer o nosso tema de hoje, eu vou fazer uma prece aqui de agradecimento por esta bendita oportunidade. Depois eu vou convidar o Wagner a fazer o evangelho para nós. Depois a gente faz os recadinhos e tratamos aqui do tema de hoje. Então, queridos amigos, eu convido a todos neste momento para que juntos possamos entrar nesta sintonia de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, para que, mestre amigo, mais uma vez, através desta bendita oportunidade que temos, de estarmos através das tecnologias que tão bem o homem usou da sua inteligência e nos proporcionou estas possibilidades tecnológicas de chegarmos a todos aqueles que sintonizam
com a doutrina espírita, que sintonizam com a web Rádio Estação da Luz. E por isso, mestre amigo, é nossa imensa alegria por esta bendita oportunidade. Rogamos em favor da web Rádio Estação da Luz, do querido amigo Tavares, incansável companheiro de jornada espírita, que busca a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Por cada um dos colaboradores e voluntários da web Rádio Estação da Luz, por cada um dos programas, pelo nosso programa, pelo nosso grupo de trabalho, professora Heloísa, Herculaninho, o Wagner, a mim mesmo, que possamos ter a força, a coragem, a fé e a esperança para continuarmos neste firme propósito. Rogamos também, mestre amigo, em favor de todos aqueles que conosco se sintonizam, para que estas mensagens, estas lições, possam auxiliar a cada um no esclarecimento e no consolo que a doutrina espírita pode nos ofertar. Pedimos em favor também de todos aqueles, mestre amigo, que deixaram seus nomes nas listas de vibrações da web Rádio Estação da Luz. Conhece as necessidades íntimas de cada um e temos a certeza que pode nos auxiliar nesta nossa jornada. Que o teu amor, a tua luz e a tua paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Muito bem. Eu abri o nosso evangelho aqui, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. No item 8, Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a reencarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar, no meio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz o espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e lançaremos a sua vontade rebelde como duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Que maravilha, né? Essa questão quando ele vem dizer aqui que poderão nos chicotear, esse chicotear é aquele chicotear de uma surra de evangelho, né? Uma querida amiga nossa, já desencarnada aqui de Araçoiaba, a dona Hilda, ela falava uma coisa bastante interessante. Ela, 4 anos e 3 meses.
de 4 para 5 anos. 228 vídeos, 52 semanas. Esse é o nosso anjo guardião, Tavares, mostrando para nós aí o que nós já fizemos. Então, a dona Hilda dizia assim, quando a gente tem uma contextualização, um bate-boca, ela fala, vai, fulano agora deu uma surra de evangelho em nós, uma sova de evangelho. Ela queria dizer, foi bem, né? Comentou bem. Né, Alberto? Perfeito, né, Wagner? E veja que é um alerta muito interessante que Lázaro traz para nós, porque veja que ele vem nos dizer o seguinte, intelectualmente, realmente, nós estamos avançados, né? Veja, essa tecnologia que nós estamos usando aqui, o próprio Web Rádio Estação da Luz com o Tavares, o quanto ela atinge o mundo inteiro, né? Aliás, tem programação de vários países através da Web Rádio Estação da Luz, né? Então é muito importante. E graças a Deus que todo esse empenho do Tavares é voltado justamente para que a gente busque, então, a nossa perfeição moral, né? Graças a Deus. Porque ele fala que o nosso grande vício aqui é a nossa indiferença moral, né? Indiferença moral em todos os sentidos. No nosso caso aqui, nós buscamos, através da doutrina espírita, as duas asas, do conhecimento, da intelectualidade, mas também da transformação moral de cada um de nós, como Kardec também trata lá no capítulo 17, Sede Perfeito, que ele vai falar do senso moral, né, do bom senso moral, que nós devemos buscar agir com senso moral em tudo que nós vamos fazer. Porque hoje, né, Wagner, o certo, o errado, o bem e o mal nós já conhecemos. Mas por que ainda, como Paulo dizia, né, não faço o bem que quero, mas ainda faço o mal que não quero, né? Por que ainda, né, nós estamos nessa caminhada? Porque nos falta aqui o que ele falou, né? Essa obediência, essa resignação. A obediência, como ele diz aqui, é um consentimento da nossa razão, da nossa inteligência. Sermos obedientes, por quê? Porque o maior beneficiado será eu mesmo, né? Porque se eu estou aqui reencarnado com o objetivo de transformação intelectual e moral, melhora, né? Para uma melhora, nada melhor do que eu perguntar o que eu preciso fazer e tentar colocar isso em prática. Daí ele vem falar da resignação, que é o consentimento do coração, que é um sentimento. Por que ele vem colocar isso? Porque não é fácil. Eu ainda estou harmonizado com o mundo de expiação e provas. Graças a Deus, nos tivemos uma bendita oportunidade de conhecer, através da doutrina espírita, como nós conseguimos pôr em prática as leis divinas. Isso é importante. Como nós conseguimos pôr... Então, a gente já tem esse entendimento agora, através da doutrina espírita. Mas eu tenho que ser resignado, porque eu ainda preciso expiar as questões das minhas múltiplas existências, né? Demonstrar que estou me esforçando para vencer os meus vícios, as minhas mazelas, as minhas imperfeições, e com isso utilizar, então, com obediência e resignação, o que Jesus mesmo convidou a gente, né? Que tivéssemos atentos, vigilantes e em prece para que não caíssemos em tentação, né? Exatamente, ele faz um alerta em relação ao espírito preguiçoso, né? Eu não sei se é a preguiça de não fazer nada ou a preguiça de não conseguir vencer a si mesmo. Interessante, é um alerta bastante interessante para cada um de nós. Cada um na sua medida, cada um no seu tempo, mas é um alerta que serve para todos. Com certeza, né? Fica aí o convite para nós, né? Bom, queridos amigos, estamos ao vivo. Já o Sandro já está conosco aqui, se manifestando, né? Isso é o Espiritismo, Wagner. Correção na medida certa, nem mais nem menos. E é verdade mesmo, né? Nem mais nem menos. Então, estamos ao vivo. Faça suas perguntas, ligue para o Tavares, ele está atento lá, olha, vai lá, 84-981-853100, 84-988-17-5598. Inscreva-se no nosso canal, a Estação da Luz Tavares está conosco. Ative o sininho, deixe o seu like lá, porque certamente, queridos amigos, quanto mais nós... lá, ó, ligue agora, faça sua pergunta, como eu disse, 84-981-853100.
3100-84-988-17-5598. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, porque, olha, a Web Rádio Estação da Luz está a todo vapor nesse trilho da doutrina espírita e do Mestre Jesus, né? Isso é espiritismo, vai. Correção na medida certa, nem mais nem menos. É isso aí. Muito bom, né? Então, estamos juntos aqui nesta noite, com muita gratidão ao querido amigo Tavares, nos proporcionando essa bendita oportunidade. Bom, hoje, a nossa proposta é estarmos falando um pouquinho, queridos amigos, da parte explicativa do Livro dos Médiuns, traduzida pelo professor José Herculano Pires, a segunda edição publicada do Livro dos Médiuns. Ele, então, vem trazer ali, vem fazer a tradução, né, do francês para o português, e lá ele traz para nós uma nota de explicação, e depois nós temos também uma introdução muito interessante de Allan Kardec nesta segunda edição. Então, a obra que eu trago aqui é o Livro dos Médiuns, tradução de José Herculano Pires, da LAC, né? E a tradução da segunda edição. Então, até por sugestão do Wagner, que nós vamos, então, estar tratando sobre este livro tão importante, né? É tão importante, né, Wagner, que foi o segundo na ordem das publicações, né? Segundo e muito necessário, né? Porque depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, fomentou muito na mentalidade, na mente e nas atividades que haviam na Europa, principalmente na França, as ações dentro das casas, a gente não podia chamar de um trabalho mediúnico, mas eram reuniões mediúnicas, sim. Então, como havia muitos curiosos, sem praticamente quase nenhum conhecimento, Kardec viu-se numa quase que obrigatoriedade de mostrar alguma coisa como regrar. Como não dava tempo para fazer um livro extremamente pesquisado como o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Espíritos. Em 1858 foi lançado, então, as instruções práticas sobre as manifestações, já dando uma orientada no pessoal, para que o pessoal não utilizasse a mediunidade de uma forma banal, que não se rendesse à banalidade mediúnica, que visse, via de regra, que é necessário estudo, pesquisa e experiência. Já, tanto que no Livro dos Médiuns aqui, nesse que o Alberto comentou, da tradução do professor Herculano, nós temos cerca de 22 verbetes espíritas lá no vocabulário espírita, no último capítulo. E nas instruções de 1858, tem aproximadamente 161 verbetes. Por isso Kardec não repetiu tanto assim no Livro dos Médiuns. Assim como Herculano vem nos informar aqui, que Kardec não, depois Kardec explica melhor, que Kardec não colocou, por exemplo, a escala espírita aqui, porque já está no Livro dos Espíritos. O que isso significa para a gente, se a gente estudar um pouco mais profundamente? Que o estudo espírita é o estudo cronológico. Nós temos que acompanhar a cronologia do estudo. Por isso, se eu acompanho dessa forma, o leque de opções vai abrindo cada vez mais. Eu não fico mais afunilando o pensamento, mas eu tenho uma condição de ampliar o meu pensamento quando eu faço dessa forma. Então, a importância de se mostrar, às pessoas que já estavam fazendo uso da mediunidade, que precisa de regra, precisa de estudo, precisa de experiência, precisa de um condicionamento que leva à necessidade do estudo e da prática, fazendo com que haja uma evolução intelecto-moral. Em sazonalidades menores, mas eu tenho uma evolução intelecto-moral conforme vou me dedicando e estudando. Perfeito, né, Wagner? E sabe, Wagner, pensando aqui nessa fala mesmo do professor José Herculano Pires, ele falando de toda a importância desse método adotado por Kardec, né? Porque tem um ponto aqui que ele reforça essa questão do método que ele veio falar para nós, né? Por que isso? Porque veja que Kardec, então, em 1857, traz para nós o Livro dos Espíritos, já em 58, então, ele publica, então, essas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, mas ele já tinha praticamente preparado
o Livro dos Médiuns, né? Que ele publica só depois, em 1861, né? Só vem publicar depois, aliás, porque apesar... 62. 62, né? Isso mesmo. 1862, ele vem fazer essa publicação para nós completa já da obra do Livro dos Médiuns, e como você bem disse, ele também traz essa... ele faz, inclusive, na segunda edição, não ele, né? Como ele diz, os espíritos auxiliam ele na revisão e retira alguma coisa que estava escrito a mais. Mas, como você disse, é também uma sequência, né? Nós temos que pensar nisso, né? Porque começamos por onde? Pelo Livro dos Espíritos, os estudos sempre importantes nas casas em que nós frequentamos. Por que nós começamos e vamos aliando ali junto às outras obras na medida em que vamos evoluindo? Justamente para fazer esta sequência lógica da doutrina espírita, que vai nos auxiliar, então, no perfeito entendimento dos postulados que a doutrina espírita nos traz, da base que ela nos traz. E assim, queridos amigos, e isso é muito importante, nós temos essa tranquilidade no nosso coração e buscarmos uma casa espírita, porque ela vai fazer toda a diferença na nossa existência através desse estudo. E sabe, Wagner, ontem na casa espírita que eu frequento, eu lá permaneço até terminar os estudos. Nós temos na segunda-feira chamado Estudos Iniciais, que são 10 módulos, que é dado um por semana, e assim, são 10 temas, na verdade, que deveria ser um por semana, às vezes dá uma atrasadinha, então, geralmente 14 semanas, 13, 12 semanas, não é 10 semanas, né? Não precisa se inscrever, nada, a pessoa chega, participa, assistiu um módulo, gostou, vem assistir os demais, eu perdi 3 módulos. Outro semestre, retoma o estudo, ele vem, completa isso, para depois ele começar os estudos da casa, para ver se é isso mesmo que ela quer, né? Então é muito interessante. E daí, no momento ali que uma saiu ali já, eu fiquei conversando com ela, né? Eu conversei com ela e perguntei para ela, e aí, como é que está? Está atendendo às suas expectativas? Ela falou assim, melhor do que eu podia imaginar. Melhor do que eu podia imaginar, do que eu estava esperando, né? E ela falou assim, o interessante é que eu venho da congregação cristã. Meu pai ainda minha mãe ainda minha mãe aceita que eu venho, mas meu pai nem sabe que eu venho aqui na casa espírita. Eu falei, Então, o que me chamou a atenção foi quando ela disse isso, né? Que atendeu muito mais do que ela estava até, inclusive, esperando da doutrina espírita, porque é isso mesmo, né? Acho que o simples fato, não, Wagner, da doutrina espírita dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos e para que nós estamos aqui, faz toda a diferença na nossa vida, né? Sem dúvida. Na filosofia, por exemplo, vários autores comentaram sobre essa tríade de conhecimento. De onde eu vim, porque estou aqui, para onde eu vou. Isso, Nietzsche fez uma defesa de tese sobre isso em 1862, que é o filósofo alemão, e Spencer, um filósofo inglês, em 1868. E nos questionamentos que eles tinham que responder, estava aí. E no Espiritismo, já no Livro dos Espíritos, nós vemos de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. O interessante é o fato de Kardec considerar o Livro dos Médiuns como uma continuidade, uma sequência do Livro dos Espíritos. Embora os espíritas, muitos talvez desconheçam o fato, porque ele considerava, se eu vejo a criação no livro primeiro do Livro dos Espíritos, no livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, que é a nossa relação para com os desencarnados e eles para conosco, eu preciso ter uma sequência de conhecimento que mostre para mim como é que isso funciona de uma forma mais técnica, de uma forma absolutamente mais séria, para que não fosse levado aí em tom de brincadeira. Então, mostra assim, existe um ensinamento sobre isso. Então, o ensinamento para a nossa relação com os espíritos desencarnados e deles para conosco está no Livro dos Médiuns, potencializando o livro segundo do Livro dos Espíritos. Isso vem mostrar para nós que o Livro dos Médiuns ele é cada vez mais atual. Existem algumas terminologias, mas, poxa, a terminologia se modifica de um ano para o outro. Existem aí, em alguns países,
a fonética, as palavras vão se modificando. Se o país for muito grande, diferenças. Nós temos aqui de um ponto extremo do norte ao extremo do sul no Brasil, uma diferença de linguagem que, se os dois falarem rapidamente numa conversa, um não entende o outro. Fora alguns países que têm dialeto, por exemplo, que daí a dialética fica muito complicado. Agora, o interessante que a gente já precisa falar aqui já, que o Livro dos Médiuns, Kardec já avisa logo no início, que ele só colocou o conhecimento a nível de psicografia. Por que ele fez isso? Porque a psicografia eu posso guardar num armário, numa gaveta, e recorrer à pesquisa, recorrer às avaliações das mensagens a hora que eu quiser, enquanto a psicofonia não é possível. Então, por que ele fez isso? Porque ele podia escrever, ele poderia pesquisar. E como a ciência ela comprova aquilo que ela atribui ao fenômeno da repetibilidade, muitas coisas Kardec encontrou, situações parecidas, se repetindo, mas ele podia comparar com o que estava escrito. Se fosse psicofonia, como é que ele ia receber uma psicofonia de outro país? Como ele diz no item 2 do Evangelho, da introdução do Evangelho, a autoridade da doutrina espírita, ele recebia mensagens de mais de 1000 centros. Então, tinham que ser mensagens psicografadas. Por isso que ele deu essa sequência dessa forma. Certamente. Bom, temos várias participações aqui, ao Zeni, o Lar de São José, o Sandro novamente falando para nós. Lembrando, né, que a Carbachuta, em sua gráfica na cidade de Matão, lançou também o Livro dos Médiuns. É verdade. Inclusive, o próprio Herculano menciona aqui, né? Isso também, né? Ele menciona aqui, né, dessa coisa. Ao Zeni com a gente, ao Zeni sempre trazendo para nós aí alguns pedidos, né? Então, que fique aí para todos que estão sintonizados conosco, que a gente possa, então, fazer essa vibração, essa mentalização em favor de todos aqueles que essa nossa companheira traz para nós aqui. Bom, mas dando continuidade, veja que no segundo parágrafo da explicação do professor José Herculano Pires, eu achei muito interessante, Wagner, diz assim, ó, aliás, terceiro parágrafo. Apesar de escrito há 100 e tantos anos, né? Quer dizer, então ele não sabia quando que a gente ia estar lendo, né? Mas ele foi certo, né? Não deu uma data certa. O Livro dos Médiuns é atualíssimo. Nenhuma outra obra, espírito ou não, sobre a fenomenologia mediúnica conseguiu superá-lo. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência, além da contribuição teórica dos espíritos nas explicações de vários problemas ainda inacessíveis a pesquisas científicas. Essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade, de acordo com o método de controle rigoroso que estabeleceu para o seu trabalho. Esse método é explicado nesse livro e pode ser examinado em minúcias nos relatórios e registros de sessões publicados na Revista Espírita. Quer dizer, então veja que essa colocação do professor José Herculano Pires vem realmente ali de encontro, mostrando a importância do Livro dos Médiuns, logo em sequência ao Livro dos Espíritos, como uma continuidade para que, como você bem lembrou, livro 1, livro 2, vai tratar da criação, livro 1 da criação, livro 2 vai tratar do mundo dos espíritos, do Livro dos Espíritos ali, né? Nós estamos falando dos 2 primeiros tomos ali do livro, e Kardec, então, muito bem, vem esmiuçar daí através do Livro dos Médiuns. E, com certeza, queridos amigos, já preocupado, né, Wagner, para que a gente não se perdesse realmente em questões de mediunidade ou usasse elas sem nenhum critério, né, porque é muito interessante. Nós vemos em alguns países, especialmente, né, nos Estados Unidos da América do Norte, a gente vê ali, inclusive, local onde há médiums que você vai lá e faz consulta com ele. Tudo bem, a consulta é paga, mas você faz a consulta com ele, né? E aí a gente vai perceber também que esse tipo de atividade mediúnica não está muito de acordo com o que o próprio Cristo diz, deixou para nós, né? Que dai de graça o que de graça recebestes, né? Exatamente. E sobre isso que o Sandro falou, eu estive na cidade de Matão
no ano de 1998, no 100º aniversário da cidade. Sabe por quê? Porque havia lá uma homenagem a Caibar Schutter. O Caibar Schutter foi o primeiro prefeito da cidade de Matão. E eu estive lá na gráfica, e tem lá a prensa, ele prensava os jornaizinhos dele ainda manualmente, ele colocava a folha, virava a manivela. Interessante, só para destacar isso aí. O interessante de tudo isso também é que as pessoas, às vezes, mesmo os espíritos, eles se esquecem. As manifestações mediúnicas começaram a surgir como manifestações físicas, mas ela tem um cunho de desenvolvimento moral, tanto que Herculano destaca aqui, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto parágrafo ele diz, a ciência espírita teve como vestíbulo as manifestações físicas, mas sua finalidade é moral, e suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido, ou seja, por isso já também a opção de fazer a escolha pela psicografia. Então, o principal objetivo da doutrina espírita é facilitar ao homem o seu desenvolvimento moral. Se desenvolve a inteligência, também vai desenvolver a parte moral. Por isso, como está no Livro dos Espíritos, a verdadeira evolução é a evolução intelecto-moral. Então, aí, como Herculano diz no próximo parágrafo, o leitor deve encarar este livro, portanto, como um tratado superior de fenomenologia paranormal, em que a fase metapsíquica e parapsicológica de pesquisa material estão superadas. Olha que interessante. Não adianta mais você querer se apegar a fenômeno. Aí, ó, olha o nosso anjo guardião aí. Olha o Tavares aí. A prensa do Caibar Schutter era aquela lá mesmo. É impressionante o trabalho que ele fazia. E tem uma história que Caibar Schutter, no dia de finados, ele pegava o trem em Matão e ia até Araraquara distribuir um jornalzinho mostrando que a morte não existe. Ficava na porta do cemitério entregando o jornalzinho. E mais tarde, ele voltava no trem entregando o jornalzinho, dizendo que a morte não existia. Trabalho fantástico de Caibar Schutter. E ainda assim, se nós já superamos esse nosso interesse pelo fenômeno do efeito físico, nós ainda não superamos uma coisa que existe no Espiritismo, que é uma coisa muito interessante. Nós não superamos o fato de entender, isso eu digo no contexto geral, nós devemos entender, primeiro estudo, depois a prática. A junção do estudo e da prática faz com que a gente realize experiências e avaliações para testificar o desenvolvimento encontrado nesse caminho. Nós precisamos começar a pensar nisso nos centros espíritas novamente. E lembrando de Matão, o Orson continua ainda, né? O Orson continua firme, né, Wagner? Sim, outro dia eu vi um cartaz que ele estava fazendo uma palestra lá em Itaberá. Ele foi fazer um seminário lá. A Osana, nossa amiga de Itaberá, avisou a gente. Ele é de Matão. De Matão lá. Bom, aí a Clara Silva também com a gente, né? O Sandro José coloca, Wagner Alberto, que dizer para nós espíritas que o livro dos médios é só para os médios da casa? Bom, a obra é para todos, né? Quem tem A obra é pública, né? Quem tem interesse, exatamente. Quem tem interesse no conhecimento da doutrina espírita, certamente vai necessitar aprofundar ali o seu entendimento no livro dos médios, né? Mas como obra pública, eu entendo que é para todos nós, né? Porque se o próprio professor José Herculano Pires deixou claro já para nós ali no seu estudo aprofundado, com toda a sua sapiência e todo o seu cuidado no livro O Espírito e o Tempo, ele vem colocar para nós essa possibilidade, né, da mediunidade desde os tempos remotos da nossa existência aqui da nossa reencarnação aqui ou encarnação, né, no planeta Terra. Nós entendemos que é de suma importância que a gente tenha hoje o completo entendimento desse intercâmbio que nós fazemos com o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, né? Estamos aqui reencarnados no mundo material para desenvolvermos, como bem o Wagner lembrou, os conhecimentos do intelecto e os sentimentos da moralidade, do amor ao próximo, do perdão, da caridade, né? Por todos, mas somos espíritos, né?
e viemos do verdadeiro mundo espiritual, retornaremos para ele e esperamos retornar melhores. Então, ter esse entendimento, ter essa possibilidade, né, Wagner? Porque eu diria assim, não tem algo assim mais gratificante hoje na minha existência, é ter esse entendimento de que hoje aqueles entes queridos que eu amo e que partiram antes de mim, que retornaram para o verdadeiro mundo, para a verdadeira morada nossa, que é o mundo espiritual, a gente sabia que não perdeu, né? Que eles estão ali conectados, que eles estão ali, eles antecederam a nós, mas nós também iremos retornar lá e certamente iremos reencontrar com eles. Então, isso para mim é de um consolo extremado, que me ajuda muito na minha jornada evolutiva, porque eu sei que aqueles que cada vez mais eu estou estreitando laços, nós estaremos juntos, né, nesta caminhada, nesta jornada. Então, isso para mim é fantástico, né? O fato, às vezes, de você sonhar com um ente querido seu que já partiu, viu? Isso não tem preço, você ter um encontro com eles durante o sono, né? Isso não tem preço para quem hoje entende e sabe da realidade de tudo isso, né? Exatamente. E nós não podemos esquecer jamais de que a mediunidade é a grande responsável por ter trazido ao ser humano, ao planeta Terra, o conhecimento da lei reencarnacionista. Porque nós já falamos várias vezes aqui e vamos continuar falando. Se o mundo não entender a reencarnação, o mundo vai deixar de conseguir se comunicar. Porque sem a reencarnação, aumentam as mistificações. Sem a reencarnação, aumentam os preconceitos. E com a reencarnação, a minimização do orgulho, do egoísmo, principalmente desses tais preconceitos, nós vamos entender que o mundo, para ser melhor, depende de todos, e não de um só ou de alguns. Não adianta atribuir muito poder a alguns que são responsáveis por modificar o mundo. A sequência, como os espíritos nos orientam, eu modifico a mim intimamente, o outro vai se modificando e juntos nós vamos galgando situações de evolução e vamos transformando o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. E a mediunidade é uma fonte inesgotável de possibilidades para a gente começar a desenvolver isso. Se você me permite, Alberto, eu vou começar a falar aqui da introdução já de Allan Kardec, porque eu cito isso em cursos, palestras, eu sempre cito esse primeiro parágrafo aqui, que Kardec diz na introdução do Livro dos Médiuns. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Gente, os princípios doutrinários, os princípios espíritas, ao contrário de se pensar que alguma coisa de princípio, início, básico, não. O princípio é a estrutura, aquilo que segura a estrutura. E o conhecimento desses princípios nos leva a crer que os princípios espíritas são os mesmos princípios das leis naturais. São leis divinas. A reencarnação é uma lei divina. A desencarnação é uma lei divina. A comunicabilidade dos espíritos é uma lei divina. A busca pelo esforço moral é uma lei divina. Então, os princípios espíritas, eles são leis, pura e simplesmente. São leis comprovadas pelo Espírito da Verdade já no Livro dos Espíritos, principalmente no seu item 6 da introdução, resumo da doutrina espírita. Lá estão os princípios. E os grandes dissabores, discussões e dissensões, eles se dão verdadeiramente pela falta do conhecimento dos princípios doutrinários. E por ser até uma lei natural, é o que o próprio Lázaro disse para nós ali na leitura que nós fizemos do Evangelho, na reflexão que nós fizemos do Evangelho, né? Por que nós nos colocamos contrário à lei do progresso, né? Por que ainda a gente insiste em ser contrário à lei do progresso, né? Porque, olha, é uma coisa tão... de uma lógica, né? De uma lógica o que a doutrina espírita nos traz, assim, no sentido de você
ter perspectivas futuras, né, Wagner? Ter algo assim mais palpável e mais concreto. Quer dizer, não tem mais aquilo lá de acharmos, olha, então eu tenho que ser bom, e aí às vezes o bom é no sentido daquele que eu me escondo diante de uma carapaça ali, então eu cumpro com as minhas obrigações, mas não me transformei em nada, porque daí eu ganho o céu. Mas se eu não for bom, eu cometi alguma atrocidade, eu vou então ficar eternamente ali nas faixas ali infernais ali, sem nenhum recurso. Gente do céu, isso para mim era o que, aliás, foi essas inconformação que eu tinha na minha infância sobre isso, que me fizeram, graças a Deus, me ajudaram, também por necessidade, né, buscar a doutrina espírita e permanecer até hoje nela, né? E o Espiritismo, ele comprova, sabe? Eu costumo dizer assim, por quê? Porque Jesus, se você analisar o Evangelho com profundidade, Jesus nunca exaltou nada que levasse a uma condenação a uma pena eterna. Ele sempre demonstrava, tanto que, preso ao madeiro, alguém chamou Jesus do lado e disse, mestre, Jesus, eu reconheço, tu és o Messias. Era Dimas, né? Um dos ladrões lá. Eu reconheço, tu és Jesus, e lhe peço perdão. E Jesus disse, sossegue, ainda hoje estará comigo no reino dos céus. Ali está uma grande prova da pluralidade das existências, da ressurreição do perispírito, e uma coisa interessante, a irremissibilidade das penas. Ele não condenou. E o Espiritismo vem comprovar isso através de tudo que ensina, principalmente no livro Céu e Inferno, que não existem penas irremissíveis. Tudo pode ser modificado, principalmente naquele item 8 do capítulo 8, quando ele mostra a situação de arrependimento, expiação e reparação, que é a mesma coisa Jesus disse na parábola do filho pródigo. É uma lei, o arrependimento, a expiação e a reparação é uma lei também, é uma lei natural. Nós já passamos por ela em algum tempo, talvez estejamos passando aqui na Terra agora encarnados, e vamos passar novamente. Esse arrependimento, então, Jesus não condiciona ninguém a mais nada, porque Deus, na sua lei, não condiciona a pena eterna. Ele condiciona a pena ou o sofrimento ao arrependimento. Se arrependeu, a coisa muda. E ninguém mostra isso com tanta maestria e com tanta precisão quanto o Espiritismo. Com certeza, né? E Wagner, e queridos amigos, né? É muito importante, então, a gente relembrar as falas de Jesus, porque ele disse assim, que haveria necessidade da semeadura, mas que a semeadura seria livre. Agora, através dessa semeadura, nós teríamos uma colheita, então ela seria obrigatória, essa colheita. Então, por isso que ele já convidava uma melhor semeadura, porque a colheita seria a melhor possível para nós, né? É nesse sentido que nós temos que, então, estarmos percebendo a nossa estada aqui neste plano. O que nós estamos efetivamente semeando? Né? Nós que buscamos a doutrina espírita, eu busco a doutrina espírita para tirar as minhas dores ou para me conhecer e fazer esta evolução moral para o qual nós estamos aqui. É o que vai fazer a grande diferença para nós. Eu posso até não conseguir, né? Eu posso, como o Frederico Figner chegou lá, o irmão Jacó, né? Chega lá, é recebido, né, pela filha, lá no livro Voltei, ele é recebido pela filha, é recebido até pelo Dr. Bezerra de Menezes, mas ele vê todo mundo iluminado, e ele opaco, né? Falou, o que aconteceu, né? Tudo que eu fiz pela doutrina espírita, e realmente, tudo que ele fez pela doutrina espírita, ele não estava se sentindo à altura daqueles espíritos que ali vieram recebê-lo, né? E nós temos que pensar nisso, porque um dia nós vamos retornar. O Sandro disse aqui, ó, sou espírita, estudo a doutrina espírita e mesmo assim tenho medo da morte. Então, não é para ter medo, né? Eu acho que nós temos que tentar, no nosso presente, né, estarmos buscando o esforço para que a gente possa se transformar, se modificar aí intelectual e moralmente, para que quando chegar a nossa hora, a gente retorne para lá e não se sinta tão opaco assim, né? Não se sinta assim tão sem brilho, né? Eu faço uma palestra que no meio da palestra eu coloco um slide assim,
E começa assim com uma pergunta. A única certeza é a... Todo mundo responde, a morte. Eu falo, peraí, eu estou no centro espírita. A única certeza da vida é a vida. O espírito não morre. Então, isso é uma notícia maravilhosa para qualquer um. Então, nós precisamos estudar melhor isso aí. A única certeza da vida é a vida. O interessante de tudo isso, como o Kardec coloca, que é muito natural que as pessoas queiram se dedicar ao espiritismo. É muito natural que queiram se dedicar à conversa com os espíritos. Então, quando o Alberto coloca assim, por que eu sei de tudo isso e não me modifico? Por que eu não elimino minhas vicissitudes? Kardec responde isso quando ele fala, em 2 ou 3 oportunidades na obra, ele fala sobre a presunção. Nós, individualidades, o nosso orgulho e egoísmo é tão forte que nós temos a presunção de, muitas vezes, sermos melhores até do que Deus. Porque quando acontece alguma coisa que eu acho que não está bom na minha vida, eu pergunto, por que comigo, Senhor? O que eu fiz para merecer? Quando eu faço essa pergunta, eu não estou de acordo com a lei de Deus. Daí eu me lembro de Kardec, na Revista Espírita de 1864, numa palestra na cidade de Bruxelas, quando ele diz assim, as leis de Deus são para serem estudadas, conhecidas, entendidas e aceitas. Nós aceitamos a lei de Deus? Se eu não aprender a aceitar, é porque a minha presunção é maior do que a minha intelectualidade. O meu vício, ou a minha vicissitude, é maior do que a minha intelectualidade. E eu passo, então, a imaginar que eu sou melhor do que Deus. Por isso, Kardec também diz, em umas situações, ele fala aqui no Livro dos Médiuns, que a mediunidade mais perigosa é a evidência. Porque o vidente, ele julga que tudo que ele vê é verdade. E, às vezes, o que ele está vendo é ponto de vista. Não é a verdade. Aquela questão da fotografia do pensamento. Nem tudo que eu vejo é verdade. É como eu vejo. Não quer dizer que é verdade. Por isso, a gente precisa... uma lembrança que Kardec traz desde o início do livro até o final. Nós precisamos avaliar as mensagens mediúnicas. Sempre que possível. Muito bom. Bom, Wagner, pelo horário, né? Pelo tempo do nosso programa, já tem uma pergunta aqui da Maria. Aliás, 2 perguntas, né? Maria Clara. Qual o maior benefício que pode causar o estudo e a prática, tendo com alicerce o Livro dos Médiuns? Interessante pergunta. Ô, menina, gratidão, hein? Posso falar? Por favor. Eu acho que aí, não só a relação do Livro dos Médiuns, porque essas obras, as 5 obras, elas são complementares. Se são complementares, e o estudo é cronológico, uma obra depende da outra. Então, os 4 livros do Livro dos Espíritos, o primeiro livro se complementa pela Gênese, o segundo pelo Livro dos Médiuns, o terceiro pelo Evangelho e o quarto pelo Céu e Inferno. Então, esse estudo, se eu estudar com profundidade todas as obras de Kardec, eu vou chegar à seguinte conclusão, que eu estudo, eu trabalho e eu aplico. Essa é a fundamentação psicopedagógica da obra de Kardec. Eu estudo, eu trabalho e aplico. Então, é estudo, trabalho e aplicação. Eu fiz um estudo outro dia sobre isso e eu coloquei essas 3 palavras, embaixo eu coloquei as outras 3. Embaixo de estudo, eu coloquei solidez. Embaixo de trabalho, eu coloquei comprometimento. Embaixo de estudo, trabalho e aplicação, embaixo de aplicação, eu coloquei autonomia. Interessante, né? Que é o sonho de todo espírito. Ter autonomia sobre si mesmo. Mas a autonomia sempre estará ao par com a verdade. Então, o Espiritismo, o estudo do Espiritismo, ele nos dá isso. Ele faz com que eu tenha a condição de aplicar. E na aplicação, depois da aplicação, eu tenho todas essas benesses que são, repetindo, solidez graças ao estudo, comprometimento graças ao trabalho e autonomia graças à aplicação. E certamente isso vai nos tornar o quê? Espíritos melhores, né? Para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Que eu penso aí nessa pergunta, qual o maior benefício, né, que pode causar, né? É realmente isso, é nos tornarmos espíritos melhores para mim mesmo e para aqueles que estão à nossa volta, né?
porque esse é o grande objetivo para o qual nós estamos aqui, e hoje, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita que pode nos ajudar, né? Ela também faz uma outra pergunta, Wagner. O que é mensagem apócrifas dentro do Espiritismo? Dentro do Espiritismo, eu vou abrir um parênteses assim. Se são consideradas mensagens apócrifas, estão fora da obra de Kardec. São apócrifas de outros livros, de outros autores. Então, dentro da doutrina espírita, no Pentateuco, não existe nada de apócrifo, né? Não são mensagens desvirtuadas. Em outros livros, outros autores, outras pessoas que foram analisar, surgiram situações apócrifas. O que é apócrifo? Que foge daquilo que se chama verdade. Kardec diz que só é verdade aquilo que vem de Deus. Então, essas mensagens apócrifas, nós não podemos só trabalhar de uma forma absolutamente negativa em relação a elas. Porque Kardec, ele dá uma sequência de estudo para a gente. A sequência de estudo que ele diz é Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, para começar o estudo. Mas ele faz uma colocação muito interessante que ele diz assim: o espírita deve estudar as obras espíritas, as obras subsidiárias espíritas, e devemos estudar também as obras contrárias ao espiritismo. Nós precisamos pensar os que são contra. E por que surgem mensagens apócrifas? Por exemplo, nós temos lá os 4 evangelhos de Rustam, né? Aquela filosofia. São mensagens apócrifas. Tem muitos livros aí que falam sobre isso. Mas por que surgiram? Surgiram pela presunção. Alguém achar que é melhor do que o que Kardec trouxe. Então, vejam bem, se nós começarmos a trabalhar no bem, de uma forma bem decidida, nós vamos causar inveja. Se nós trabalharmos com intelectualidade e evolução moral no Espiritismo, nós vamos causar inimigos. Então, por isso, principalmente o espírito de Erasto sempre prevenia Kardec com relação às coisas que podiam acontecer. Assim como Emmanuel prevenia Chico Xavier. Então, as possibilidades de que aqueles que querem levar a verdade para o sentido apócrifo, quando existe comprometimento de estudo e trabalho, mas ainda assim, o trabalho no bem também, eu estudo a doutrina, trabalho na doutrina e trabalho no bem. Eu sempre vou receber inspiração, intuição ou mesmo alguém me corrigindo para que eu não dê atenção às situações apócrifas. Perfeito. Por isso que, como o Sandro perguntou para nós, né? Será que o estudo do livro dos médiuns é só para os médiuns? Né? Então, a gente até que pensando no quadro geral de tudo isso, não, né? Porque justamente ele precisa ser um alerta para aquele que está buscando a casa espírita através do estudo de como que deve ser a atuação na mediunidade, né? Porque é importantíssimo. É lógico que toda casa espírita que tem lá seus grupos mediúnicos, eu tenho quase que certeza que todas elas buscam o estudo desses médios, para quê? Para um aperfeiçoamento e para ser muito mais útil do que já são, né, Wagner? E outra, os dialogadores de trabalho mediúnico, aqueles que são chamados médiuns de apoio, né, precisam conhecer bem o livro dos médiuns, conhecer a mediunidade. Porque se eu sou dialogador de trabalho mediúnico, eu sei para que lado o espírito que se comunica quer me levar. E as dificuldades do médium, eu também auxilio se eu conheço a mediunidade. Então, em se tratando de faculdade mediúnica, todos nós temos. Todos nós temos a mediunidade. Então, todos nós precisamos conhecer o livro dos médiuns. Se eu tenho ostensividade mediúnica ou não, é outro caso. Como diz Herculano no livro Mediunidade, ele diz mediunidade e mediunato. Mediunidade todo mundo tem. Mediunato é aquele que vai trabalhar em mediunidade na casa mesmo. E assim, como nós estamos próximos, aí o Roberto logo vai finalizar, no livro Mediunidade do Herculano aqui, ó, logo no finalzinho da primeira parte do livro aqui, que ele fala questões iniciais, no último parágrafo ele diz assim: o Espiritismo é uma doutrina que abrange todo o conhecimento humano, acrescentando-lhe as dimensões espirituais que lhe faltam para a visualização da realidade total. O mundo é seu objeto.
A razão é o seu método e a mediunidade é o seu laboratório. É espetacular. Indico aqui, livro Mediunidade, de Herculano Pires. Obrigado, Alberto. O que é interessante, né, Wagner? Também que Kardec, então, ele aqui na... É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo parágrafo da introdução dele do segundo desta obra, né? Ele fala assim: acrescentaremos uma importante consideração, porque é isso mesmo. O conhecimento que nós estamos buscando, ele nos favorece o quê? Para que não aconteça o que ele está falando aqui, ó. Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivos a críticas quase sempre bem fundadas. Viu? Fecha a questão, né? Fecha a questão. Você quer ser espírita? É como o Sandro colocou aqui, é preciso conhecer os princípios doutrinários, né? A base, o fundamento. Sem isso, nós vamos estar repetindo padrões de outras religiões que nós trouxemos, né? Vou cumprir meu compromisso, vou não sei o quê, mas me conhecer realmente, estar alerta para isso, é outra história, né? Eu vou parafrasear a professora aqui. Quando ela cita o reverendo Haroldur Nilsson, ele faz uma colocação no livro dele, O Espiritismo e a Igreja, que ele coloca assim: estudar o Espiritismo não basta estudar dias, semanas, meses. A pesquisa tem que ser feita durante anos, com seriedade e sem preconceito, com interesse de fazer a pesquisa. E lá no livro dele tem um monte de pesquisador que ele cita, que fizeram experiências. Nós, no Centro Espírita, precisamos estudar muito para fazer as experiências, para que a mediunidade seja o laboratório que Herculano fala lá no livro Mediunidade. Muito bom. Bom, queridos amigos, estamos a 4 minutos para encerrar nosso programa. Eu até esqueci de perguntar ao querido amigo Tavares se ele tem alguma divulgação para ser feita, se ele gostaria de dar algum recadinho. Fique à vontade, Tavares. Se você se também não tiver nada, não tem problema. Eu só esqueci de falar no início, mas assim, a gente quer aqui também expressar nossa imensa gratidão aqui a esses queridos amigos que estão sintonizados conosco, o Sandro José, ao Zeni, o Lar de São José, fantástico, né? Maria Clara também Silva conosco, que alegria, né? A gente ter todos esses irmãos conosco. E a gente expressa aqui a nossa imensa gratidão, lembrando que a gente abriu aqui um debate aqui sobre isso, mas não estamos fechando nenhuma questão, né, Wagner? A ideia é a gente estar refletindo junto aqui com os queridos amigos, dentro daquilo que o professor José Herculano Pires deixou tão bem para nós aí. Bom, da minha parte, eu vou aqui me despedindo com muita gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, ao querido amigo Wagner, pelas precisas colocações sempre que traz aqui para nós, pelo querido amigo Tavares e pela presença desses queridos amigos, né? Santo está falando assim, podemos nos tornar espíritos melhores através do empenho e estudo da doutrina. A gente não tem dúvida disso, né? E sem medo da morte, né? Então, expresso a minha imensa gratidão, vou deixando aqui meu grande abraço a todos que estiveram conosco aqui, passando a palavra para o Wagner para as despedidas e fazer uma prece para nós. Gratidão, querido amigo. Eu também agradeço a você, Alberto, ao Tavares, aí, que nos dá essa oportunidade, ao Sandro, ao Zeni, a Maria Clara também. São situações que nós gostamos de ver as pessoas participarem, geralmente fazendo perguntas interessantes, como são feitas, ou algum comentário. Mas, nesse momento, eu agradeço muito a Deus por ter permitido a um espírito que recebeu o nome de Hipólito Leão Denizar de Rivail na Terra e depois usou o pseudônimo de Allan Kardec. Agradeço a Deus por ter permitido, porque é um divisor de águas o conhecimento do espiritismo do planeta Terra. Pena que a maior parte dos seres humanos ainda não descobriram tudo isso. Mas quando pelo menos 50% da população da Terra descobrir o que o espiritismo nos traz em relação às leis de Deus, em relação à exemplificação do Evangelho de Jesus, nós teremos um mundo, com certeza, muito melhor do que esse que nós temos. Agradecemos
pela possibilidade de estarmos aqui reunidos em complexo de confraternização de pensamentos e espíritos. Agradecemos também a oportunidade de vez em quando podermos lembrar e colaborar com todos aqueles nomes que o Tavares coloca lá no seu WhatsApp. E, neste momento, agradecemos pela nossa perfeição, pelo corpo perfeito. Cada ser humano encarnado na Terra tem o corpo absolutamente perfeito para a sua condição evolutiva no planeta Terra. Não existem nem espíritos melhores ou piores. Somos apenas diferentes. E a harmonia que nós buscamos, ela já se encontra em nós. Que nós possamos descobrir cada vez mais e rogar a Deus mais e mais oportunidades de estudo, de trabalho, e assim tornarmos-nos espíritos melhores a cada dia e a cada instante. Que assim seja. Muito obrigado. Grande abraço, queridos amigos. Gratidão. Até a próxima. Obrigado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.